péssima. O Santos pega 8 horas no Nabi Abichedi, o Bragantino. Esse é o compromisso do Santos do Marcelo Fernandes. Vamos passar para o Campeonato Carioca? O Flamengo enfrenta hoje o Volta Redonda em jogo válido pela semifinal do campeonato. E a estrutura do Ninho do Urubu tem ajudado na sequência de jogos. Reta final do Carioca, viagens e jogos pela Libertadores e o início do Brasileiro. A sequência de jogos do Flamengo está só começando. E é nessas horas que ter elenco e estrutura fazem a diferença. É como se fosse uma bateria. O atleta descarrega ela num jogo e ele precisa recarregá-la para a próxima partida. E se você tem nesse gapzinho, nesse espaço, toda uma estrutura, você recupera o atleta muito mais rápido e com muito mais qualidade. É preciso cuidar do lado físico e também da cabeça. Até sala de jogos e barbearia tem no Ninho do Urubu. Essa estrutura ajuda o Flamengo a sonhar com mais uma temporada vitoriosa. Hoje começa a fase decisiva do Carioca. E no primeiro jogo da semifinal contra o Volta Redonda, a força do elenco vai ser posta à prova. Rogério Ceni vai poupar alguns titulares por causa da Libertadores na semana que vem. Gerson com dores na coxa, Felipe Luiz e Gabigol não foram relacionados, assim como Léo Pereira. O zagueiro faltou ao treino de quinta e se desgastou internamente com o vazamento de imagens em uma festa nessa semana. Em nota, o clube disse que Léo Pereira fez teste de Covid, que deu negativo e também foi multado. A jornada é longa para quem quer continuar empilhando taças. Tá boa a coisa de estrutura no Ninho, tem de tudo, não dá para reclamar, hein? O pessoal do Flamengo não dá para reclamar. E tem esse início agora de semifinal contra o Volta Redonda, Gonza. O primeiro jogo hoje, depois outro na outra semana, e no meio do caminho tem uma LDU lá no Equador, um jogo da Libertadores, prioridade do Flamengo nessa temporada. Pra gente falar do time, que o Rogério Ceni deve colocar em campo, não tem o Gabriel. O Gabriel é um dos poupados, como o caso do Felipe Luiz, do Gerson, do próprio William Arão. E no lugar do Gabriel, muito provavelmente, é aquele 9 que entra para resolver qualquer problema, que seria 9 de qualquer time, que é o Pedro. Oportunidade para ele, né, Gonza? Pede mais minutos, hoje ganha uma oportunidade num jogo também importante. Pois é, eu estava vendo o SBT da Julinha Guimarães. Agora eu estou entendendo por que os jogadores do Flamengo estão sempre bem penteados, né? Porque tem até a barbearia dentro do ninho, né? Aí ajuda. Mas, voltando a falar de campo e bola, é evidente que qual é o time que não gostaria, primeiro, de ter um Gabigol. Segundo, quando o Gabigol não pode jogar, quem entra? Pedro, que mantém o nível. É praticamente o mesmo nível, são jogadores de características diferentes, mas são ambos artilheiros. Os dois seriam titulares provavelmente em todos os times que disputam a Série A. E o Pedro, que está numa fase excepcional, a gente viu esse gol, está vendo esse golaço que ele marcou no último meio de semana contra o União La Calera. Provavelmente ele vai jogar muito, porque a gente tem uma temporada longa, muitas competições, aí vai ter lesão, vai ter suspensão. Provavelmente o Gabigol será convocado para a seleção brasileira algumas vezes. A gente tem muitas datas FIFA. Então, o Pedro é aquele famoso, aquela expressão 12º titular. E é mesmo, porque ele joga, ele tem bola para ser titular. E isso é um retrato do Flamengo, da estrutura do Flamengo, e explica por que o Flamengo desde 2019, ele é favorito, ele é candidato a título em todas as competições que ele entra. Não tem só o Pedro, tem o Vitinho, que está numa fase muito boa, que é um jogador que talvez, se colocasse mais, se fosse um jogador com uma personalidade mais forte, se impusesse mais, talvez tivesse mais espaço, mas está jogando muito bem. Enfim, o Flamengo está nadando de braçada, está numa fase muito boa, e um dos motivos que leva a essa tranquilidade é exatamente que desde 2019, desde aquele timaço montado pelo Jorge Jesus, o Flamengo queima etapas a cada início de temporada. Ele não precisa fazer pré-temporada para desenvolver o jogo. O jogo está pronto. Os jogadores sabem qual é o esquema, sabem como jogar. Ele tem, naturalmente, que lapidar a questão física, colocar em campo os jogadores que estão em melhores condições, mas assim, quase nunca, mesmo com desfalques, quase nunca a equipe cai. É evidente que é favoritíssimo diante do Volta Redonda. O que não falta é golaço do Pedro para mostrar, né? Pode escolher o gol que a gente quer mostrar. Vou trazer aqui a equipe provável do Rogério Ceni contra o Volta Redonda. O primeiro jogo é em Volta Redonda, hein? O jogo de ida da semifinal. O Flamengo tem a vantagem de 2 resultados iguais, porque foi primeiro lugar
na primeira fase, na Taça Guanabara, que foi campeão. O Flamengo deve ir a campo com o Diego Alves, o Mateuzinho, na vaga do Isla, e aí entra a dupla de zaga, que é a questão que eu quero te passar, Gonza, com o Gustavo Henrique e o Bruno Viana pela direita e o Gustavo Henrique pela esquerda, e o René na lateral, na vaga do Felipe Luiz. O meio-campo com o Gomes e o Diego, e aí o quarteto de frente, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, o Arrascaeta, e aí no caso o Pedro. Lá atrás, quando não tem o Arão, hoje poupado, e não tem o Rodrigo Caio, que está ainda nesse processo de transição, perde alguns jogos por lesão, e aí a zaga é formada pelo Gustavo Henrique e pelo Bruno Viana, é quase um tira-teima, né, Gonza? É quase um tira-teima para ver quem que vai ser o companheiro do Arão ou do Rodrigo Caio em outra ocasião. Nesse duelo, quase nesse mata-mata entre os dois zagueiros que devem estar em campo hoje. Quem que está saindo na frente nesse início de temporada? O Bruno Viana. O Bruno Viana já entrou algumas vezes, já mostrou, ele vai jogar hoje pelo lado direito, mas ele tem uma facilidade maior de jogar pelo lado esquerdo. O Gustavo Henrique, que foi contratado porque fez uma temporada brilhante no Santos em 2019, mas no Flamengo não conseguiu repetir essas atuações. É um jogador muito importante na bola aérea, principalmente na bola aérea ofensiva, mas defensivamente tem cometido ali alguns erro de passe, erro de posicionamento, que o coloca nesse mata-mata, como você definiu, se coloca um pouquinho atrás. Na verdade, o Bruno Viana ele se qualifica, digamos, para ser o primeiro reserva, porque o titular, hoje ali, a zaga titular, é William Arão e Rodrigo Caio. Acho que essa formação que vai ser utilizada hoje, ou que deve ser utilizada pelo Ceni contra o Volta Redonda, ela dá um pouco mais de segurança, porque o René é um lateral que marca mais, o Felipe Luiz é praticamente um armador pelo lado esquerdo, ele tem alguns problemas na recomposição. Agora, o que o Ceni tem que ficar atento para a sequência, não contra o Volta Redonda, mas na sequência da Libertadores, por exemplo, é na organização do sistema defensivo. O gol que o Flamengo leva do União La Calera, o problema não foi no momento em que o atacante chileno ele recebe a bola. O problema foi a bola, o armador que fez o lançamento, ele ter tido a liberdade para fazer o lançamento. É uma situação que já vem desde a final do Mundial de Clubes, quando o Flamengo tomou um gol do Liverpool numa bola que foi esticada lá do meio de campo, quando, se não me engano, foi o Henderson que teve liberdade para criar e fez o lançamento para o Firmino. Então, esses buracos que às vezes acontecem no meio do campo do Flamengo é um problema que precisa ser atacado pelo Ceni. Agora, como ele falou na última coletiva, depois do jogo com o La Calera, quando você faz uma opção de colocar os melhores jogadores, independentemente de serem mais ou menos marcadores, você vai correr um pouco de risco. É o que ele está apostando. Ele está apostando que ele pode levar um gol, eventualmente, ou dois, mas vai fazer mais porque tem um ataque poderosíssimo e está jogando com praticamente um jogador a menos, porque esse que nós estamos vendo aí concluir, o Bruno Henrique, é um jogador que até agora, nessa temporada, não conseguiu jogar no mesmo nível, ou no mesmo patamar, para usar uma expressão dele mesmo, não conseguiu jogar no mesmo patamar que vinha em 2019. Até porque ele botou um patamar lá no alto, né? Culpa dele, ele botou o sarrafo tão no alto. O sarrafo está lá em cima. Né? A comparação fica em cima do que ele fez mesmo em 2019. E você falar do Rogério, até fazer um convite para o torcedor do Flamengo, que quer saber como é que está a situação do Rogério. Tem uma pressão que muita gente até não entende em cima do Rogério. O Marcos Braz, vice de futebol, deu uma entrevista bem bacana pro pessoal do GE Flamengo, podcast do GE. Depois que acabar aqui o Nil, não vai agora não, hein? Quando acabar o Nil, você pode conferir 2 horas, quase um cafezinho com o Marcos Braz, uma exclusiva bem bacana, tem também com o presidente Rodolfo Landim. E ele falou muito do Rogério, da questão da confiança que tem em cima do trabalho do Rogério. E o Rogério Ceni, eu queria entender, Gonza, de você, se essa pressão faz sentido por algum lado, se o lado do desempenho, se o Flamengo podia estar tomando menos gol, tomou gol aí nos últimos 7 jogos, por exemplo, do tímido e modesto La Calera, se isso pode fazer com que a torcida pressione um pouco, ou tá mal acostumada, né? Não tem nada para reclamar, reclama do Rogério. O que acontece? Que o torcedor às vezes não tem essa empatia, uma palavra da moda, pelo Rogério Ceni. A questão do Rogério Ceni é porque o nível de exigência do Flamengo, em qualquer circunstância, ele é gigantesco. O Flamengo é o time de maior torcida do país, é um time que qualquer coisinha que acontece lá repercute. E em 2009, quando chega o Jorge Jesus, monta aquele timaço, que mesmo quando o Campeonato Brasileiro já estava decidido, ele continuava jogando, ganhando, goleando, numa intensidade absurda.
né, um verdadeiro papa-títulos. Então, qualquer treinador que viesse depois dele iria sofrer isso. Eu sou de uma geração que acompanhei o Zico jogando, e quando o Zico foi para a Itália, e depois quando ele parou de jogar, o Flamengo destruiu vários jogadores que tinham potencial de vestir a camisa 10, porque a comparação era, é o Zico, é o novo Zico. Aí, lógico, não ia ser nunca o novo Zico, porque Zico só tem um. Acho que acontece um pouco, não tão intensamente, porque o Jorge Jesus não está para os treinadores como o Zico estava para os jogadores e para a vida do Flamengo, mas é evidente que a cobrança vai ser a mesma, até porque o elenco é muito parecido. É praticamente o mesmo time, saíram Pablo Mari e Rafinha, os outros são os mesmos. Então o torcedor, que não está aí para ser racional, nem para pensar, o torcedor é paixão. Então ele acha que com esse time qualquer treinador tem que fazer igual ao que foi feito em 2019. Então o Rogério vai sentir, mas aí precisa que a diretoria tenha ponderação para avaliar, e acho que o trabalho do Ceni até aqui, ele está dentro do esperado. Ele pegou o time no meio do campeonato, teve dificuldade, saiu da Libertadores, mas tinha muito pouco tempo de trabalho. Depois ganhou o Campeonato Brasileiro. Mas ganhou aos trancos e barrancos, porque o Inter não perdeu ali no final, empatou com o Corinthians. Ok, mas venceu. E agora, passada essa fase, o time está jogando um futebol, a cada jogo vem crescendo e tem muito potencial para render. Acho que é muito cedo para se fazer uma cobrança ao Rogério Ceni do tamanho que está sendo feita pela torcida. Flamengo do Rogério Ceni começa então